Bom, o tema da nossa reunião de hoje é o compliance tributário. Por que eu trouxe essa matéria para vocês, tá? Porque na última aula, né, no dia 31, né, a gente falou sobre as implementações tributárias, sobre as reformas tributárias, né, e outras legislações, e demais alterações, sendo que muitas delas entraram em vigência agora no dia 1º, impactando muito aí a vida e o custo tributário das empresas e das pessoas físicas, tá? E também, né, algumas legislações também penalizando o contribuinte, pessoa física e pessoa jurídica, né, com relação às inadimplências. Então, trouxeram aí a lei do devedor costumaz, né? Então, as empresas que estão com débito ou sempre estão parcelando, estão devendo para o fisco, né? Então, vão começar a sofrer algumas penalidades, ser impedidas de participação em concorrência. Então, assim, né, o fisco, né, o nosso governo, né, seja ele estadual, federal e municipal, não está de brincadeira com o contribuinte. Então, por que eu trouxe essa matéria, né? Isso é uma matéria que eu já falei aí no passado, né? Já fiz uma reunião, mas trouxe ela à tona, por quê? Porque eu acho muito importante, nesse momento, orientá-los, né, em relação às consequências e o porquê da importância da gente estar aí em conformidade com as normas contábeis, né? O que isso pode trazer de relevante a favor ou contra o contribuinte. No entanto, isso, né, o compliance a gente trazia mais para as empresas. Hoje, no meu entendimento, né, também temos que ter esse cuidado também com a pessoa física, aquele que trabalha muito com o seu CPF, né, como os investidores, médico, autônomos, né, que não tem aí uma empresa, um CNPJ constituído e utiliza muito o CPF, que tem um patrimônio considerado no seu CPF, então tem os cuidados, tá? Então a gente precisa estar atento a essas normas, né? Então, o que a gente tinha no passado antes, né? A gente falava muito na ISO, né? Então era ISO 9000, estatuto da empresa, seguia alguns padrões, né? E hoje, né, a gente vê no mercado falando-se em compliance, tá? Então, compliance é uma forma de estar em conformidade em todos os aspectos. Isso nasceu lá na época de 70, nos Estados Unidos, né? E isso agora está bem atualizado aqui no Brasil, tá? Então, o que é compliance, né? Então, compliance diz a respeito à conformidade de uma empresa, né? E hoje eu incluo, né, a pessoa física com todas as suas obrigações fiscais impostas pelas autoridades governamentais, tá? Estado, município e a parte federal, tá? Então, o compliance, o que é, vantagens e como implantar? Então, a conformidade aí com as leis e regulamentos fiscais é um aspecto hoje importante para qualquer empresa. Como eu tinha dito, antes era voltado mais para as organizações, né? E hoje, né, eu recomendo às pessoas físicas, né, face aí a reforma tributária em andamento, né? E aí, ainda mais agora, a partir de 1 de 2026, que criou-se mais uma tributação, né, no chamado alta renda, para pessoas físicas, investidores, autônomos, qualquer pessoa física aí, que tem uma renda, o que eles chamam de alta renda, acima de 600 mil. Então, além da sua declaração, dos seus impostos convencionais,
apurado lá na declaração do imposto de renda de ajuste anual, né? Você vai ter, a partir de 1 de 2026, né, que a gente vai entregar lá em 2027, esse ajuste de imposto para quem ganha ou teve um rendimento, né, acima de 600 mil ano. Essa metodologia, estou dando uma estudada, ela está meio parada, tem muitas dúvidas, né, mas numa próxima aula eu vou trazer como que vai ser calculado essa tributação dessa alta renda, como que a gente vai apurar essa alta renda e qual vai ser a tributação. Então, de 600, só se simplificando, de 600 até 600 mil, você não vai pagar nada. Acima de 600 mil, até 1.200.000, você vai ter uma tributação, ela vai ser escalonada, que chega a 10%. Acima de 1.200.000 ano, né, ela é fixa, a alíquota de 10%. Tá? Então, isso vai majorar o imposto à pessoa física, né? Então, assim, né, precisa ter esse conhecimento, tá em regular aí com toda a parte tributária para você não sofrer uma alta carga tributária, porque você sabe que dentro das tributação fiscal, né, tanto as empresas como a pessoa física, a gente sempre tem uma modalidade, alguma forma da gente tentar diminuir, né, esses riscos, uma vez que você entenda a legislação, você pode buscar uma redução tributária com toda tranquilidade. Então, assim, uma empresa ou a pessoa física operando em conformidade, então, além dela evitar sanções, né, que existem legais aí, ela proporciona também diversas vantagens. A empresa, se uma empresa ela trabalha em conformidade com a legislação, né, com todas as normas, ela vai mitigar o risco e penalidade, né? Então, o compliance ele funciona como um pilar, né, de sustentabilidade financeira, né, e de estratégia competitiva para as empresas, ainda mais nesse cenário que é o brasileiro, né, que a gente tem uma complexidade fiscal. A nossa legislação, né, ela é muito complexa, ela é muito confusa, né? Muitos entes, né, que a gente tem 3 entes tributários, né, o federal, o estadual e o municipal. Então, uma briga entre eles coloca o contribuinte como se fosse um objeto, né, de disputa entre as esferas aí tributárias, né, tentando sugar o que pode de cada contribuinte, né? E dentro disso, né, a gente tem aí, como tinha falado, né, mais uma lei. Então, você que é devedor, que é uma empresa, tem dificuldade, tem uma lei agora, a 225, né, que ela vai te enquadrar dentro de uma situação, se você é um devedor costumado, né, já tem lá todo na resga, uma vez que você se encaixa dentro desse, né, dessas condições, né, você vai ter problema de operar no mercado, né, você vai ficar travado, tá? Bom, as vantagens para a pessoa física, né, hoje que eu vi assim, é a maior transparência do contribuinte com relação ao fisco, né? Ele vai ter dentro do compliance, né, ele tem uma redução de risco, né? Então, uma vez que você tem conhecimento, se está tudo certinho, você monta a sua declaração do imposto de renda, né, você entrega ela, né, com todo o cuidado, você vai mitigar esses riscos de cair na malha fina, né? Você vai ter um CPF regular, você tem a segurança jurídica, porque você está em conformidade, e uma vez que você está em conformidade, né, você tem uma proteção patrimonial, porque qualquer problema que você tenha na sua declaração, que isso venha te trazer um desconforto ou um problema com fisco tributário, uma dívida, enfim, né, você coloca seu patrimônio em risco. E, além disso, que você tem todo aí um compliance, né, uma organização, um conhecimento daquilo que
você está obrigado de prestar de informação e de pagar para o fisco se você estiver dentro dessa regularidade, né? Você tem uma tranquilidade e você consegue ter uma gestão financeira organizada, né, pessoal. Então, gente, o que é o compliance tributário? Entendeu? Então, é o cumprimento, né, de todas as regulamentações, leis e normas fiscais aplicado não só à empresa, mas também hoje eu vejo muito à pessoa física, tá? Por que se falar, né, em compliance tributário nesse momento? Por que eu trouxe isso daí? Como eu já tinha dito, né? Nós estamos no meio de uma reforma tributária, no meio de uma confusão que ninguém entende, né? Então, né, na aula passada eu trouxe lá todas as implementações que deveria, né, estar sendo implementada, né, da reforma tributária, mas estamos dependendo de legislação, né, que não é publicada, né? Então, por exemplo, né, para a gente seguir as normas lá da reforma tributária, que está vigendo desde o 1 de janeiro, nós precisamos, né, de uma regulamentação do IVA, que é do IBS-CBS, né, que era para ser janeiro, publicada não foi, fevereiro não foi, março não foi, e agora a gente está aguardando essa publicação. Então, toda aquela obrigatoriedade que está no IVA, a maioria delas, né, são diversas, estão lá. Passa a valer a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente da publicação do regulamento. Então, aquela obrigatoriedade de emitir nota fiscal com todos os campos do IBS, destacar o IBS na nota fiscal, né? E isso já era para estar valendo a partir de hoje. Mas como, né, se a lei tivesse sido publicada lá em janeiro? Como ainda não foi, então era para ser julho, se fosse até março, agora, como não foi, né, se publicar em abril, a gente tem até o 1º de agosto para colocar, né, regularizar todas essas obrigações de emitir as notas fiscais, né? Então as empresas estão no lucro real presumido, emitir as notas com todas as informações, né, do IBS, do CBS, sair lá nos campos as bases de cálculo, o valor dos impostos, aquele presumido que foi destacado, 01 e 09 para o IBS, CBS. Então, essa obrigatoriedade, se o regulamento for publicado, a partir de 1 de agosto, como está na legislação, se você não tiver com toda a sua estrutura de sistema para emissão de nota fiscal, com todos os seus cadastros, com todos os seus produtos, devidamente o seu sistema de RP alinhado para emitir essas notas fiscais com essas informações, né, a partir de 1 de agosto, né, se for publicado esse mês o regulamento, né, a sua nota não vai ser emitida. Então, você vai entrar lá na prefeitura para emitir uma nota, né, se não tiver devidamente cadastrado as informações, né, para a emissão da nota fiscal, a nota não vai ser emitida. Da mesma forma que você for emitir uma nota fiscal de venda de mercadoria, ela não vai ser emitida se os campos não tiver devidamente preenchido. Então, vai ser negado para todo mundo essa emissão. Então, até que se publique esse regulamento, né, as notas estão sendo liberadas sem o campo, com as informações ou sem informações, elas estão sendo autorizadas. A partir de então, você não vai emitir nota. Então, que eu venho, aproveite o tempo que temos, né, atualize os seus cadastros, né, você que é indústria, comércio, é grande o trabalho que você vai ter para fazer isso. Não adianta depois ficar correndo, ligando para o contador, pedindo para a pessoa, preciso emitir, ligar para o TI. Né? Então, faça isso, analise, você tem todo esse tempo, ainda a partir de hoje você tem 3 meses para organizar, para testar, para emitir as notas, com erro, corrigir, verificar,
e para você não ser travado a partir de agosto na emissão das notas fiscais. Tá? Então, por que eu estou trazendo esse compliance? Porque temos aí na publicação em primeiro trimestre diversas alterações da legislação. Uma delas foi a redução, né, que a gente conversou aí na última semana, dos benefícios que muitos setores e muitas empresas tinham em relação à redução do PIS, né, ou alíquota zero, do IPI e diversos outros benefícios, né, tributários de ordem federal. E eles foram reduzidos, né, em 10% esses benefícios. E todos eles passaram a vigência a partir de 1 de abril. Então, se você tinha um produto isento lá do IPI, né, então a sua isenção ela não existe mais, você vai ter uma isenção agora só de 90%, e assim por diante. Então, você precisa fazer uma revisão dos seus produtos, NCMs, verificar quais deles você tinha benefício e analisar a legislação se você perdeu esse benefício, esses 10%. Tá? Então, temos muito o que ver a partir de 1 de abril. Né? Então, reforço, você precisa estar em consonância com essas regulamentações, tem que estar em dia, porque senão você vai emitir nota, ela vai sair errada. Você vai pagar imposto a mais, você vai pagar imposto a menos, você vai ter problema. Hora que entregar as declarações, né, vai ter divergência no cruzamento de informações, o fisco vai cruzar. Hoje, já temos uma dificuldade, né, porque antes, quando a gente emitia uma nota fiscal, antes da nota fiscal digital, a gente enxergava a nota fiscal, a gente usava a nota fiscal para fazer as escriturações. Hoje, com a parte digital, com a escrita fiscal digital, hoje nós temos a DANF, que substituiu a nota. A DANF é um documento físico de algumas informações da nota fiscal digital, porque a nota digital ela é o que a gente chama de XML. Então, se você pegar a DANF, ela tem lá umas 80 informações que vêm, né, a parte física que você consegue imprimir de uma nota fiscal digital. Essa CGML que você gera, que quando você gera uma nota de compra e venda, ela tem nesse arquivo digital, que é o que a gente escritura, né, é o que a gente recebe de vocês, que a gente pede para vocês mandar um XML, porque é o que o nosso sistema, não importa, né, da Contimatic, de todos os outros sistemas contábeis, ele importa essas informações, esse XML, e lá dentro dessa informação que a gente baixa, tem mais de 400 informações. Então, a sua nota digital, ela tem mais de 400. E quando a gente pega uma DANF, a gente só vê lá umas 80 informações. Então, é difícil quem mexe com a parte fiscal, a apuração dos impostos, enxergar o que está dentro da nota fiscal. Então, se você está com uma parametrização errada dentro do seu sistema, né, que emite a nota, ou você tem um cadastro errado, dificilmente a gente consegue, da parte fiscal, da parte contábil, enxergar essas informações para saber se está certo ou errado. Que às vezes a gente nem vê, né? Porque a gente, quando você manda em todos os XMLs, né, que vocês têm que guardar na sua empresa um arquivo, que quando um fiscal chegar, ele vai pedir para você esse XML, esse arquivo digital que você tem que ter ele guardado, entendeu? Ele não vai mais pedir o teu bloco de nota fiscal, né?
para quem usava os blocos, não vai pedir mais aquelas notas encadernadas na ordem numérica sequencial, uma cópia, né? Ele vai pedir o teu arquivo de XML, de notas emitidas e de notas somadas, é o que ele vai fiscalizar, entendeu? Então, ele tem o sistema dele que ele vai baixar e ele vai analisar. Hoje, como que a gente, na contabilidade, a gente faz esse trabalho? Manualmente ou visualmente é muito difícil. Hoje a gente usa de artifícios de inteligência artificial, né? A gente usa de sistemas robotizados, né, que a gente compra aí no mercado, né, que ele faz uma auditoria nesses XMLs e a gente consegue pegar alguns erros, mas não é tudo, entendeu? Porque quando você emite lá diversos produtos, então numa nota você tem produto com alíquota zero, você tem produto com 10%, com 12%, com submissão tributária. Então, a hora que você vai jogando, o sistema vai lançando cada nota e depois ele te dá uma nota consolidada. Então, a gente não tem essa visão, né, individual de cada produto. Então, é muito complexo a gente conferir e saber se está certo essas notas. Então, isso só é possível, né, através de ferramentas hoje da inteligência artificial, e sistemas robotizados que ele consegue cruzar pelo que de acordo com cada cliente. Então, a gente vai lá, depois que a gente baixa todos os seus XMLs, né, que a gente faz a apuração do imposto. Então, antes da gente gerar as guias, a gente baixa esse sistema que ele faz uma auditoria, né? Ajuda, pega erro, pega, a gente fala para o cliente, ó, você está emitindo a venda com CFOP errado, entendeu? Porque tem algum sistema que ele dá essa opção, ele enxerga de acordo com o produto, ele dá um alerta. Então, que hora que a gente vai fechar, a gente faz uma consulta, analisa, né, e consegue identificar se aquilo está certo ou está errado. Então, a gente pede para o cliente fazer as alterações para que as próximas notas e os impostos saiam corretamente, tá? Então, o compliance, que eu trago é isso daí. Você, empresário, você precisa, né, estar atento a isso. Então, um grande problema que eu vejo hoje. Então, a maioria dos empresários hoje acha que emitir nota é um negócio simples. Põe lá pessoal estagiário, pessoal do meu emprego, que é só emitir uma nota. Não, não é assim. Hoje, né, a tua vida tributária depende, hoje, do meu ponto de vista, né, de quem emite uma nota, né, porque é dele que vai estar saindo todas as informações tributárias. Se ele emitir uma nota errada, né, vai sair errado. O sistema vai travar algumas coisas, tem alguma segurança, mas nem tudo. E depois que ele emitiu, é online, já foi para o fisco, né? Então, por mais que você tenha um sistema, mas quando você gera a nota, na realidade você está gerando essa nota lá dentro do sistema da secretaria, já é online, já fica lá gravado. E quando você emite uma nota de prestação de serviço, também é dentro do sistema da prefeitura, já fica lá gravado, né? Então, né, para você se emitir uma nota errada, você tem que cancelar, você tem que fazer as correções, nem tudo dá para ser corrigido, né? Então é bastante complexo, então precisa tomar cuidado, porque na contabilidade, na fiscal, né, seja ela terceirizada ou seja ela dentro de uma empresa, ela já pega os arquivos magnéticos digitais já pronto, entendeu? Já foi emitido, já está confessado, né? A nota, né, já está emitida lá na Secretaria da Fazenda, tá? E nem sempre, se você não estiver preparado, nem sempre você vai conseguir pegar esses erros. Então, é isso que traz, né, essas inconsistências,
é isso que te leva a você ter problema fiscal, né, ter aí as autuações, ter as cobranças, né, tá recebendo notificações em relação a essa parte tributária, né, que a maioria delas vem da emissão de nota fiscal. E nas entradas da nota, se você não tem uma pessoa capacitada, né, para dar, recepcionar essas notas, né, então você vai estar tomando crédito de imposto indevido, né, se você recebe uma informação errada. Então, se você recebe uma nota de material de uso e consumo e alguém lá do setor que dá entrada nessas notas, que alimenta aí todo o RP, coloca que essa nota é uma conta de matéria-prima, o seu sistema RP está programado para tomar crédito dos impostos. Então, você vai tomar. Então, dificilmente a pessoa consegue entender se aquilo lá está sujeito a crédito. Não. Lógico que o pessoal do fiscal, ele entende, ele vai conseguir, mas nem tudo. Então, por exemplo, você é uma indústria, você compra fita crepe, entendeu? Então, uma fita crepe, ela pode ser material de escritório, como pode ser material de embalagem. Então, vai depender aí. Então, nas empresas, né, nas grandes empresas, nas empresas de maior porte, então, essa organização, esse compliance, ele já começa lá no pedido de compra. Então, eu vou comprar fita crepe, lá eu já designo que aquela fita crepe é para o administrativo, é material de escritório. Ah, esse pedido veio lá da parte do departamento de embalagem, né? Então, aquele material é destinado para embalar o produto, é um material auxiliar, é um material de embalagem. Então, isso daqui, né, quando eu lanço que aquilo é um material de embalagem, então, um sistema bem programado, um bom sistema de RP, ele já vai designar que a entrada daquela mercadoria, conforme aquele pedido, aquele é um produto que me dá crédito de imposto. Então, quem está no lucro real vai dar crédito de ICMS, vai dar crédito de IPI, PIS, COFINS, entendeu? Então, é isso que todos precisam entender e é isso que é um compliance tributário. Então, para que serve o compliance, né, tributário? É isso aí, é para segurar, né, a empresa, o contribuinte, que ela esteja em conformidade. É que ela, hora que vai comprar o material, ela esteja lá tudo organizado, um bom sistema de RP, que aí você vai colocar esse material é para a parte industrial, esse material, isso aqui é uma matéria-prima, isso aqui é um material de uso e consumo, isso daqui dá crédito ou não, entendeu? É isso daí. E na emissão da nota, você vai verificar, eu estou vendendo para o norte, o meu ICMS é X, eu estou vendendo para um consumidor final, estou vendendo para uma outra empresa do lucro real, ou eu estou comprando de uma empresa do Simples, eu tenho crédito, eu não tenho crédito, né? Então, isso a gente vai ter na reforma tributária, é o que já estamos falando. Então, quem está no Simples vai ficar aí no Simples, né, que a gente chama aí de normal, né? Quem está no meio do processo produtivo e continuar no Simples Nacional pleno, ele não vai gerar crédito para quem comprar produto deles, né? Uma indústria, por exemplo, que compra matéria-prima de uma empresa do Simples, ele não vai, né, tomar crédito. Então, dentro disso que a gente tem sofrido isso com as empresas, na reforma tributária, criaram o Simples, né, híbrido. Então, você vai poder ter o IVA a parte do Simples Nacional. Então, você vai poder calcular ele por fora da DAS, você vai poder tomar crédito e a hora que você emitir a nota, você vai transferir crédito
Então, para te melhorar você não ser excluído a partir de 2027, né, dentro de um processo de compra de uma empresa que precisa de crédito, né? Então, tudo isso daí precisa ser analisado. E se você não tiver esse conhecimento, esse estudo, essa noção, você pode se prejudicar, né, operacionalmente a partir de 2027. Tá? Então, aonde que a gente, né, o que abrange, então, essa parte do compliance, essa conformidade? Né? Então, para a empresa, é que eu falo, para você não ter problema, evitar, mitigar risco, é ter todo um trabalho de compliance, de conhecimento, né, de trabalho em cima do seu produto, verificar se o NCM, se ele está classificado corretamente, né, verificar a parametrização do seu sistema, se ele está correto. Então, você tem que fazer uma auditoria constante e acompanhar as legislações, né? Para que você venha sempre atualizando o seu sistema de acordo com a legislação que vem sendo toda hora mudado, para você não vender errado, não calcular os impostos errados e ter problema com o fisco, entendeu? Pagar os impostos, né? Porque hoje, assim, a dor do empresário, né, é que a gente vê tanta gente no mercado oferecendo milagre para as empresas e o empresário não gosta de pagar imposto, ele acredita nisso. Então, o que tem de gente vendendo milagres aí na sociedade, né, no mundo empresarial, é gente criando fórmulas mágicas para reduzir os impostos, né, que todo mundo cai, né? A maioria das empresas entra nisso daí, então vai lá, processa, manda, faz as alterações, né? Faz lá os perde-conta, né? Entra com processo, repega uma liminar, então já começa a tomar os créditos com base na liminar, aí essa liminar é cassada, aí o cliente está com uma puta de uma dívida na empresa, né? E aí vira aquela confusão. Ah, fez lá os pet-comp, tomou crédito, foi aprovado, fez o pet-comp. Os pet-comp demora 5 anos para ser analisado. Daí 4 anos vai lá e aquele pet-comp ele é rejeitado. Então, toda aquela compensação, aquele crédito que você apurou, que aquela empresa de consultoria te vendeu, aquela tese que você se beneficiou, foi tudo por água abaixo, entendeu? Aí vem, né, a trolha para o teu lado, que aí você não vai ter como se defender, porque é indeferido, é cancelado, e todos aqueles créditos viram débito, que vai para a dívida ativa e começa as execuções. Então, né, verifique como está. Então, primeira coisa é a origem do teu tributo é a nota fiscal, que a partir de agora, de 2026, todo mundo vai ter que emitir notas fiscais, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Então, né, a hora que sair o regulamento do IBS, já está lá. Até as pessoas físicas que trabalham, né, autônomo, dentista, médico, pedreiro, todo esse pessoal vai ter que ter uma nota fiscal. Eles vão ter a obrigação de ter um CNPJ, entendeu? Então, quando você for chamar um eletricista autônomo para prestar um serviço para você, ele vai ter que ter um CNPJ e vai te dar uma nota. Por quê? Essa nota vai ser o controle dos créditos de imposto, aquilo que a gente sempre brigou lá, né, desde do início lá do ICM, depois ICMS, que eu fiz você falar, não, né, todo o material vai dar direito a crédito, e sempre teve essa briga, material de uso e consumo não dá crédito, agora vai dar crédito, tudo vai dar crédito, se não mudarem as regras dos jogos, tá?
mas dentro da reforma tributária é isso que vai acontecer. Então, tudo que você tomar para fins da tua atividade, você vai tomar crédito, tudo que você vender vai estar com débito e você vai compensar os créditos com débito e vai pagar o imposto devido. Então, todo esse imposto ele será por fora. Então, presume-se uma tributação mais justa. Então, você vai pagar só imposto sobre a tua margem, sobre aquilo que você colocou, né, de margem em cima de um produto. Então, e tudo aquilo que você comprou, que veio com tributado pelo IVA, você vai tomar crédito e vai abater lá na hora da venda, entendeu? Então, isso é da empresa, né? Então, você tem que estar em conformidade. Se você seguir todas as normas, tiver uma boa orientação, você vai trabalhar tranquilo, você vai ter crédito, seu CNPJ vai estar limpo, você vai tirar uma certidão com tranquilidade, você vai ter um balanço para apresentar no banco, para pegar um empréstimo, você vai ter a documentação legal para participar de uma concorrência, enfim, você vai estar apto a estar trabalhando e disputando no mercado, concorrendo com todos, de uma forma leal, né? Porque hoje a gente vê uma concorrência muito desleal. Pessoas que não pagam imposto e vive da sonegação, concorre com você, que é justo, né? E concorre com preço mais barato, porque ela sabe que ela vai sonegar, que ela não vai pagar, então ela pode vender por um valor menor ou aquela mercadoria comprou sem nota, não teve custo, não pagou imposto, então a gente tem todo esse problema. Quanto à pessoa física a partir de agora, quer dizer, a correta operação em conformidade, né, com as legislações, né, fiscais, né, traz para você, né, como já tinha dito aí, uma segurança, né, maior, né, te traz uma proteção patrimonial, porque você entrega lá todas as suas declarações, reporta seus impostos, precisa conhecer, né, toda a sua obrigação, ainda mais para quem trabalha muito com o CPF, que é os investidores, os autônomos, então todas as suas obrigações que você tem dentro da sua profissão com o fisco que você precisa estar cumprindo. Então, por exemplo, você vende um imóvel, você tem que fazer o ganho de capital no mês da venda, tem uma declaração que você gera, que você calcula, né, que você determina qual é o teu ganho de capital, qual é o imposto a pagar. Então, eu faço aqui muitas declarações. Então, sempre chega cliente que vendeu o imóvel no ano passado, não fez o ganho de capital, precisa fazer, mas ele vendeu o imóvel lá em fevereiro de 2025, teria que ter recolhido o imposto até o final de março e não fez nada disso. Então, hoje, ele está devendo todo esse imposto com multa e juros. Cliente que tem aluguéis, que recebe aluguéis, imóveis locados de pessoa física, não faz o carnê-leão mensal. Então, a hora que vem aqui, tem lá todos os aluguéis recebidos, que a imobiliária manda os informes de rendimento, manda a DIMOB para a Receita Federal, informando quanto que ele recebeu mês a mês, e ele não fez o recolhimento do imposto mensal. Então, agora a gente tem que apurar o imposto mês a mês para ele, passar para ele recolher com multa e juros. Por quê? Porque ele não está ciente ou ele não se preocupou, ele não está em conformidade com as normas, que isso é obrigado, né? É uma obrigatoriedade de você fazer o carnê. Quem recebe qualquer rendimento de pessoa física durante o ano precisa fazer o carnê-leão, né? Isso não é uma opção, isso é uma obrigação. Você recebeu doação, né, de um bem, de dinheiro, seja lá o que for, você, no mês que você recebeu, você tem que fazer a declaração do ITCMD,
para verificar se você está sujeito ou não a pagar o ITCMD. Ninguém faz isso, entendeu? A hora que chega aqui, tem lá um monte de doação que recebeu do pai, recebeu do tio, seja lá de quem for, e aí está devendo ITCMD. Não é um tributo que a gente vai colocar na declaração, mas a hora que a gente coloca lá na declaração que teve uma doação, essa informação, quando a gente entrega para a Receita Federal, a Receita manda para o Estado informando, esse contribuinte recebeu uma doação, e verifica aí se ele recolheu o ITCMD. Então, a gente está recebendo várias notificações de contribuinte que teve lá doação e não recolheu. Tem um valor de isenção anual, mas aquele que ultrapassa aquele valor é obrigado a pagar o ITCMD, que é 4% esse ano ainda, e foi o ano passado, sobre o valor recebido de doação. Tá? Como funciona o compliance, Então, a sua implementação e gestão no dia consiste num conjunto de procedimentos internos que garante essa conformidade. Então, esse processo, a empresa, surgido, e a maioria aí dos especialistas em tributárias, empresas, porque as grandes empresas elas têm esse compliance, ela tem departamento, dentro das empresas para cumprir, para fiscalizar toda essa área, tá, do compliance, tá? Então esse processo, geralmente ele está associado a uma revisão e atualização, sabe, contínua da empresa. Por quê? Todo dia está saindo uma alteração da legislação tributária, seja municipal, seja estadual, seja federal, além da gente ver as outras áreas, trabalhista, societária. Então, a empresa, ela precisa, quanto maior a empresa, ela precisa ter essa organização. As grandes empresas já têm departamento interno de compliance, As médias, elas já têm empresas contratadas para ajudá-las nesse compliance, Assim como, a gente vê as pequenas empresas, tem aquelas empresas da saúde, do programa lá médico ocupacional, contratam para ajudar. Então, as empresas médias e grande porte, ela tem essa parte do compliance. Porque as grandes empresas, quando você vai se cadastrar como fornecedor, ela exige uma série de informações que, se você não tiver dentro das normas que ela exige, que é o compliance dessa empresa, você não vai ser cadastrado, você vai estar fora. Então, você tem que reestruturar. Se você quer vender para grandes empresas, grandes corporações, você tem que estar dentro do compliance, não só tributário, como a gente vê que hoje aqui a gente está falando do compliance tributário, é o que envolve mais o escritório, com o cliente. Mas são diversas áreas de compliance, Não é só tributário, é vasto o compliance, tá? Hoje aqui a gente está falando do tributário porque é a maior dor do pequeno empresário, é o que ele tem de problema no dia a dia, Então, por exemplo, hoje a gente está aqui fazendo uma revisão, uma auditoria que fizemos no dia 31, diversas empresas do Simples Nacional, cliente aqui do escritório, foram desenquadradas do Simples Nacional porque estavam devendo, estavam com débito. E a gente vem avisando. Fizemos um trabalho imenso no final do ano, mandando para os clientes todos os débitos, empresas foram desenquadradas, fizemos aí parcelamento, regularizamos a empresa. Janeiro
fizemos um trabalho, um esforço para reenquadrá-las. Agora, né, chegou no final de março um monte de notificação, né, dessas empresas desenquadrando, né, desenquadrando ainda não, dando um prazo para elas regular a situação, senão vão ser desenquadradas, entendeu? Então, outro problema, né, de compliance, né, que há umas aulas anteriores eu falei lá esses cadastros atualizados para vocês receber essas informações. Então, dessas empresas que a gente captou aqui no escritório, nenhuma delas olharam, nenhuma delas seguiram. Por quê? Porque ninguém ligou aqui e falou: Sérgio, eu fui desenquadrado, eu recebi uma notificação. Então, significa que o pequeno ele não está nem aí, né, com a empresa dele, né? Então, por exemplo, né, hoje está todo mundo, ontem tive várias ligações de clientes, de um monte de gente: eu preciso, estou com dúvida, preciso fazer minha declaração, você faz para mim? Beleza, a gente faz. Mas ninguém ligou perguntando da declaração da empresa, do Simples Nacional, que entregamos no dia 31 de março. Nenhum cliente ligou, né, perguntando da declaração da empresa dele, preocupado com a empresa dele, né? Então, é isso que eu trago, né? Então, essa falta de administração da própria empresa. Então, cria-se um CNPJ, né? Deixa ele de lado, né? É lá que está o problema, porque na pessoa física, até então, você faz uma declaração de ajuste, né? Então, é você fazer uma complementação. Então, você não, né, em devidas proporção, você não tem muita coisa errada na pessoa física, porque se você recebe de uma empresa, já foi tributado na fonte, está tudo legal, né? Os bancos mandam informação de que você movimentou, né? Então, hoje você vê que uma declaração da pessoa física ela já vem pré-preenchida, né? Já estão falando aí, o ministro aí que estão pensando em abolir a declaração, né? Porque tudo é tributado na fonte. Agora, o risco está na empresa, né? E ninguém dá atenção muito à empresa. A gente fica aqui pedindo documentação. Então, ontem, né, a gente teria que estar hoje iniciando o fechamento do trimestre das empresas do lucro real e do lucro presumido. A gente tem até o dia 30 para fechar, apurar os impostos do trimestre. Então, a gente pede documentação que esteja aqui no escritório dia 5, porque o nosso tempo é muito curto para fazer esse fechamento. Ontem cheguei aqui, menos de 30% dos clientes mandaram a documentação. Então, o pessoal que ia começar a fazer o fechamento contábil, pegar os extratos bancários, começar a fazer o fechamento para a gente verificar se foi distribuído lucro, se você retirou mais de 50 mil, se vamos ter que gerar o DARF para você de pagar o imposto de 10% sobre a retirada, a gente não consegue, não conseguiu iniciar. Por quê? A documentação não veio, entendeu? Então, não mandaram. E quando manda pela metade. A gente tem um esforço tremendo aqui, né, de cuidar do que é seu, né? E quando a gente entra, cobra, o que acontece? O assistente diz: eu não tenho tempo de ficar fazendo isso. Eu tenho mais o que fazer. É isso que a gente tem, entendeu? Então, mas só que a gente está do outro lado aqui, a gente está recebendo para isso, a gente quer fazer isso. Se você não manda, o funcionário está aqui esperando, eu estou pagando esse funcionário, né? Se você mandar, vai ser entregue dentro do prazo. Então, quem mandou, se você chegar lá no dia 25, dia 30 de abril, o teu balanço vai estar lá fechadinho, bonitinho. Quem mandou a documentação, se entrar lá no nosso sistema nuvem, vai estar lá o balanço. Quem não mandou, vai estar lá o balanço pela metade. Eu fiz o que você me mandou, eu cumpri o meu serviço. Se você não mandou, o problema não é meu, mas aquilo que eu comprometi para você, eu entreguei até onde você me forneceu as informações. Quando você me mandar a diferença,
eu vou fazer, né? Vai ter uma hora extra, porque o funcionário ficou aqui parado, esperando, ganhando, e a hora que chegar essa documentação, ele vai ter que ter uma hora extra para fazer o do mês e isso daí. Aí a gente vai estar mandando também essa cobrança extra dessas horas extras, né, pensado em relação a essas recuperação das informações ou reprocessamento daquilo que vocês mandaram fora do prazo, né? Além disso, algumas multas vão aparecer, porque, né, não conseguimos entregar, ou se entregamos uma declaração, estava faltando informação, tivemos que retificar, de regularizar, e essas regularizações, né, elas também são cobradas multa pelo fisco. Então, quando a gente retifica, né, uma declaração, vem uma multa. Mas lá temos a cobrança que pedimos, que não mandaram no prazo, e que fizemos depois, por quê? Porque recebemos essa documentação fora do prazo, vai estar lá especificado, cadastrado a data que mandou fora do prazo, né? Então, a gente, quanto a isso, a gente tem tecnologia para provar, né, ou não as nossas falhas. Então, né, esse processo, né, do compliance, né, é essa revisão, né, contínua que a empresa precisa atualizar o sistema de gestão. Então, a gente tem aí uma volatilidade aí muito grande nesses sistemas, né? Toda hora está mudando, toda hora está chegando. Então, hoje a gente tem um sistema de gestão, né, para uma realidade, né, até 31 de dezembro de 2025. A partir de 1 de 2026 é outra. Então, esse sistema que a gente tem, se eles não forem alterados, não forem adaptados, eles vão perder a validade. Então, como a gente está vendo aí a grande dificuldade desses sistemas de fazer todas as alterações para que possa, né, processar, gerar as novas informações do IBS e do CBS, entendeu? Então, assim, o uso de tecnologia, né, é importante, né, tanto na realização da apuração, da conferência, do processamento, como na auditoria, né, dessas informações antes da transmissão para o fisco. Temos aí bastante ferramenta no mercado que proporciona essa auditoria, mas que deve ser alterado, né, porque a realidade a partir de agora é outra. Como que funciona aí a continuação do compliance, né? Então, é importante estabelecer uma comunicação, gente, entre os departamentos da tua empresa, fiscal, contábil, né, financeiro, compras, né, faturamento, jurídico. Precisa ter uma integração, porque se você não tem essa integração, se esses departamentos não estão alinhados, né, as coisas não vão sair corretamente, você vão ter dificuldade, né, de administrar toda essa burocracia que é a nossa legislação aqui no Brasil, né? Então, hoje, né, eu digo assim, dentro da nossa realidade, né, essa solução digital que a gente tem no mercado, né, hoje oferecendo ferramentas tanto aí de análise, de gestão, né, é fundamental para qualquer empresa. Então, hoje, né, eu vejo que eu tenho vários pequenos clientes que ainda estão na planilha de Excel. Gente, não dá mais, entendeu? Hoje, qualquer empresa pequena precisa ter um sistema RP, precisa ter um fluxo de caixa, precisa ter um sistema de contas a pagar, receber. Isso tem que estar interligado. E tem empresa que tem belo sistema, mas não sabe usar. Se eu usar esses sistemas da empresa, eu coloco a empresa em risco de tão ruim que é esse sistema, a forma que ele está sendo utilizado internamente, a mistura dentro desse sistema da empresa, coisas do sócio, de terceiro, sabe? Então, se eu trago isso para dentro da empresa, eu arrebento com a empresa.
Então, muitas vezes eu prefiro fazer aqui, copiar, né, usar essas informações desses RPs só para mim poder ter uma controle melhor, porque se eu for integrar, eu vou trazer lixo para dentro da empresa. O pessoal não sabe, os financeiros, a maioria das pequenas empresas não sabe usar um sistema RP, não sabe o que é competência, não sabe o que é caixa, não sabe o momento de alimentar uma nota, de colocar. Porque se eu usar o sistema, eu apuro tudo os impostos errados, porque eles dão entrada na nota a qualquer momento, né? Não é de acordo com a legislação, e se eu importo esses RPs, essa informação, para o meu sistema para apurar imposto, vou importar tudo fora dos prazos. Então, não dá mais para usar essas planilhas de Excel. Excel é excelente para a gente ter ali alguns controles, mas não dá mais para usar da forma operacional. Então, qual que é a importância do compliance para a empresa? É tudo isso que eu falei, pessoal, né? É você ter todo um gerenciamento tributário, né, de todas as suas atividades, de seus produtos, para você evitar, né, esses problemas que a gente vê aí, a multa, penalidade, fiscalização, porque hoje tudo é digital. Então, se você emite uma nota errada, ela vai sair errada, mas vai dar uma inconsistência lá no Estado ou na hora de entregar os livros fiscais que vai vir uma notificação. E isso pode gerar um aumento de inflação, uma multa qualquer, né? Das empresas do Simples, né, quando, né, você comete alguns erros aí, você pode ser desenquadrado, como estão ocorrendo agora, pessoal que não pagou os impostos está sendo desenquadrado. Você que não paga imposto, né, e distribui, faz saque, porque não tem como um pequeno empresário não sacar dinheiro da empresa, ainda mais quem é PJ, né? A vida dele depende, né? 80% do rendimento da empresa é o utilizado dele, vai para a pessoa física. Agora, se ele está devendo para o fisco, ele é proibido de distribuir lucro, gente. Está lá, é legislação, entendeu? As empresas, é difícil pegar, né? Não tem contingente para fiscalizar isso, mas as declarações, os cruzamentos hoje, pega isso com facilidade. Vamos lá, distribuir o lucro, informo lá, né? Mando a REINF a partir de janeiro. Agora a gente manda a REINF informando qual é a distribuição de lucro a cada sócio. Tá lá, tá declarado a distribuição de lucro a partir de janeiro de 2026. Entendeu? Aí não pagou imposto, está lá a empresa devendo imposto. Então, para pegar essas informações, cruzar, é 2 palitos. E vir para cima do sócio, né, e tributar ele, aquele distribuição de lucro, tacar lá uma alíquota de 35%, né, como distribuição de lucro, né, ou considerar como prolabore, que vai dar quase 50%, é 2 palitos. Então, um bom programa de compliance, né, contribui aí, né, para a empresa, né, nessa redução dos riscos fiscais, né, e também na reputação da empresa no mercado, né, porque a hora que você vai participar de uma concorrência, muitas empresas, né, elas entram lá, pegam o seu CNPJ, né, e já consulta, não vai ficar te pedindo certidão. Então, ela já consulta, vê como que você está no mercado, e se você está certinho, não tem processo, tem nada, você é uma empresa apta, né, para se tornar um fornecedor dessa grande empresa ou de participar de uma concorrência. Quais são as vantagens de um compliance, né? Então, de você ter toda essa tua empresa regular. Então, é o que eu tenho dito, né? Redução dos riscos fiscais, prevenção de penalidade, prevenção contra a multa, melhoria da reputação da empresa, uma confiança do investidor. Então, você pega a sua empresa, você precisa fazer um financiamento, comprar um carro, comprar uma máquina, você pega seu balanço, sua certidão, né? Tudo que o banco pede, aquela lista de
informações, você tem tudo e está tudo regular, né? Você tem maior eficiência operacional e você também tem aí uma redução de custo tributário, porque se você está lá com todos os seus produtos analisado, ICM correto, é tudo certinho, você vai pagar um tributo devido, lógico, mas, né, é nada a mais daquilo que você deveria pagar. Nesses dois últimos, né, tanto a eficiência operacional e a redução, é aquilo que eu venho dizendo para vocês, né, a solução digital, né, ela é importante nesse contexto, tá? Então, se você tiver ferramentas, como aqui no escritório, eu fico buscando, né, em sistemas que faz essa auditoria antes de eu mandar os impostos ou entregar uma declaração, a gente apura os impostos, roda esse sistema, a gente dá uma analisada, né? A gente pega muitas coisas, mas é difícil pegar tudo, porque toda hora está mudando. Então, toda hora a gente tem que estar renovando o sistema. Então, a gente procura parceiros confiáveis que, conforme muda a legislação, ele atualiza o sistema para a gente usar com segurança, tá? Compliance para a pessoa física. Então, antes eu tinha dito no início, né, que o compliance era muito mais para pessoas jurídica, né, para os grupos, para as organizações, né. Hoje eu vejo, né, que ela precisa ser estendida às pessoas físicas, né. Por que para as pessoas físicas? Porque nós estamos vivendo aí um momento, né, de tributação, como eu já disse, né, de uma sobrecarga tributária sobre as pessoas físicas. E tem muita gente no mercado, muitas pessoas físicas que trabalham, usa muito o CPF, ainda, né, dentro, acho, de alguma situação, prefere manter, né, todo o seu patrimônio, sua fonte de renda no CPF. Então, por exemplo, nós temos os autônomos, né, então, dentista, psicólogo, né, engenheiros, né, que eles têm algumas possibilidades, né, de reduzir a sua tributação. Então, uma pessoa, um advogado que trabalha, né, que tem um escritório, ele pode ter o livro caixa, fazer o livro caixa dele, entendeu? Então, se ele tem um funcionário, se ele paga aluguel, ele tem luz, ele tem material que ele compra, que nem um dentista, então ele pode fazer o livro caixa, pegar toda essa documentação, lógico, né, abater do ganho dele e recolher esse imposto mensal. Então, você vai escriturando o seu livro caixa, pega lá tudo que você faturou no mês, pega todas as suas despesas, funcionário, né, água, luz, aluguel, apura lá o valor daquele mês, né, vê na tabela quanto que é, vai lá, recolhe o carnê leão mensal, entendeu? Quem trabalha com locação de imóveis, né, é obrigado a fazer o carnê-leão. Muita gente não sabe disso, entendeu? Deixa para lançar e pega lá todos aqueles recibos, lança todos os aluguéis e recolhe na declaração, né, de uma vez só, no saldo da declaração. Está errado, né? Muitas declarações caem na malha fina e tem que recolher esse imposto mensal com multa e juros, porque esses rendimentos recebidos de pessoa física, né, ele deveria ter sido lançado lá no mês a mês e recolhido o imposto mês a mês. Quando você recebe aluguel de uma pessoa jurídica, não, você não precisa fazer o carnelhão. Por quê? Porque a empresa vai reter de você, ela recolhe esse imposto mensalmente, né? Lógico que vai dentro da valor lá acima do valor da isenção, tá? Então, apuração do ganho de capital quando vende um bem, entendeu? Então, precisa gerar essa declaração mensal para analisar se teve ganho, se tem imposto a recolher. Como eu disse também, né, declaração. Então, você recebeu uma doação,
seja lá dinheiro, bens imóveis, você precisa fazer essa declaração. Poucas pessoas sabem fazer essa declaração, poucas pessoas fazem isso, mas ela é obrigada, né? Ela está sujeita a essa obrigatoriedade. Então, se você recebe lá a mesada, né, do seu pai, então você tem um limite, né, de acho que 80 e poucos mil foi o ano passado. Então, você vai fazendo mensagem, subir 10, depois subir mais 10. Enquanto você estiver dentro somatória do ano, dentro do ano, não atingiu o limite, você é isento. A partir daquele momento, vamos supor, o limite de isenção era 80 mil. Chega lá no mês de novembro, você recebe mais 10, lá ultrapassou o valor. Você vai ter que verificar tudo que você recolheu no ano, né, e recolher 4% sobre o total. Entendeu? Então, isso precisa ser feito mensalmente, ninguém faz isso. Hora que vê, já é tarde. Pagamento do ITBI na venda de bens imóveis, né? Então, são várias situações tributárias que aquele que utiliza, né, o teu CPF, né, para esse trabalho ou para algum rendimento, né, precisa já começar a pensar, porque além disso você vai ter agora a renda anual, que quando esse valor ultrapassar, né, a 600 mil, você vai pagar um imposto complementar. Então, se você deixar para ver isso lá em abril ou maio de 2027, você pode estar devendo aí uma fortuna e você vai ter que estar recolhendo isso lá, né, na entrega da declaração junto com a sua declaração de ajuste, tá? Então, pessoal, assim eu vejo, precisa hoje analisar, né? Vale a pena o que eu tenho, o que eu transito dentro de rendimento ou de patrimônio ou de bens dentro do meu CPF, né? É caro ou é barato? Vale a pena eu ter um PJ, né? Um CNPJ ou não? Então isso precisa ser avaliado, entendeu? Para que você fique tranquilo, né? Continue com uma situação tributável tranquila e você não venha colocar seu patrimônio em risco, tá? Então, conclusão, né? Implementar o compliance tributário é essencial para garantir a conformidade com as leis e regulamentos fiscais. Então, implementar hoje, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física, né, um compliance tributário, né, te dá uma tranquilidade e um respaldo tributário, né, e uma transparência e uma garantia também com relação ao teu patrimônio. Então, se você, na pessoa física, tem patrimônio, comete um erro, né, você coloca em risco o teu patrimônio. Assim como na empresa, né, dependendo do que você fizer de errado, você vai comprometer o patrimônio da empresa. Dependendo das consequências, pode comprometer o teu patrimônio, pessoa física, se aquilo que você cometeu de erro for algo grave que venha ser perder a personalidade jurídica, o teu débito, o teu erro, né, e pode vir para cima da pessoa física, tá? Então, assim, nesse momento, né, é crucial, estamos aí numa transição tributária muito grande no país, complexa, política, né, e a gente sabe que aqui quem está pagando a conta é o empresário. Temos aí no Brasil 25 milhões de CNPJ, né? 90% são pequenas empresas, micros, os MEIs, né? E as empresas do Simples. Então, 90% das empresas do Brasil fatura até 4 milhões e 800. Por que a gente tem um certo problema de emprego? Porque essas empresas, que a maioria no Brasil, né, elas não geram cargos relevantes.
Porque uma empresa que fatura 4 milhões, ela tem um bom gerente, né? E algumas pessoas. O que gera emprego, uma estabilidade econômica, às empresas de médio e grande porte. E aqui no Brasil, a gente vê que o empresário ele é impedido de desenvolver. Não temos política, né, o empresariado, né? A indústria, se a gente voltar lá em Barão de Mauá, né, que aí podemos considerar como o Elon Musk brasileiro aí, meu, ele foi sempre atropelado, assim diz a história, né, pelo próprio governo, né? E a gente vê as histórias, né, se repetindo durante séculos aí. Então, e hoje a gente vive essa realidade. Então, desempregado tem muito mais valor para o governo, né, desde que ele tenha um título de eleitor, do que você que quer empreender. Então, se você pegar a estatística, nós tivemos muito mais, 3 vezes mais, abertura de MEI do que registro em carteira. Por que que hoje a gente tem um baixo nível de desemprego, segundo o governo? Porque todo mundo quer ser empresário, todo mundo está tornando um MEI, entendeu? Então saiu, então aquelas pessoas que estavam desempregados, né, eles estão aí se virando, tentando ser motoboy, né, tirando CNPJ, ser empresário, né? É, então, por que que as pessoas estão indo para esse lado e não procurando emprego, né? E por que que a gente não tem cargos, né, é, melhores no mercado para oferecer? A gente tem aí, e quando tem também a gente não encontra, né? Porque se a gente tivesse, se desse um suporte para as empresas, do meu ponto de vista, uma empresa quando chega lá no 4 milhões, a gente que ela sai do Simples Nacional, precisamos ter uma faixa de tributação para ela se tornar aí ou lucro real ou lucro presumido. Então, a diferença, quando você sai do Simples Nacional, que você ultrapassa lá os 4 milhões e 800, que está defasado há não sei quantos anos aí, acho que desde 2018, entendeu? Então, hoje, né, pelo que está aí, estão brigando, né, o MEI, que é 81 mil, né, deveria hoje ser 130. O, a empresa, o teto do Simples, que é 4.800, deveria ser lá em torno de 8 milhões e pouco, entendeu? Então, o que que a gente precisa nesse país, né, politicamente? Alguém que venha, né, e traga um respaldo, né, um auxílio ao pequeno empresário, para a gente ter mais empresas de médio porte, porque vai trazer mais condições sociais melhor o nosso profissionais que a gente tem aí no mercado. Porque uma empresa de maior porte, ela consegue pagar melhor. Ela vai precisar de mais profissionais. Melhora a situação no mercado, né? Então não adianta a gente ficar aqui com 25, 23 milhões de microempresários. A gente precisa de empresas maiores, né, para estar auxiliando, melhorando a economia, inclusive até no auxílio aí da tributação, arrecadação. E não adianta a gente também estar pagando horrores de imposto, né? E esse dinheiro não vem para a população, a gente não vê, né? Então, você vai lá às 8h30 no jornal, nos horários políticos, né? É um país da maravilha, né? Pessoal, né? Estudante de meinha, tênis bonitinho, da Nike, meinha branquinha, né? É a propaganda do governo. Aí você assiste o jornal do dia, né? Durante o dia, diversos jornais, você vê lá escola que não tem papel higiênico, escola que não tem merenda, escola que não tem professor, escola que não tem condições, né, banheiro, né, para o pessoal estar usando, para as crianças. Essa é a realidade. Então, a gente tem dois países, né? A Brasília da fantasia e o Brasil real, que a gente está aí sofrendo, vendo no dia a dia. Tá?
Então, do meu ponto de vista, o compliance tributário, hoje ele é fundamental, porque é a sobrevivência do pequeno, né? Não tem como hoje você não ter um compliance tributário, você seguir as regras para você manter vivo, né, a tua empresa viva aqui no mercado, tá? E assim, o compliance, ele não, né, como a gente falou aí do compliance tributário, não, ele é muito mais abrangente. Então, você tem o compliance da área trabalhista, que é o outro problema, né, que as empresas vivem, é um terror isso daí, entendeu? Então, se você não tiver as normas, como a gente vê aí que vai entrar em vigor a RNR número 1, né, que é mais um problema para a empresa. Então, se você não tiver em compliance com todos aqueles requisitos, você vai ter problema trabalhista, né? Então, a gente também tem aqui, né, a parte de cultura ética e código de conduta. Então, se você não tiver lá um regulamento interno na sua empresa, todas as diretrizes, né, você vai estar sofrendo aí penalidades, né, trabalhista e outras, né? A parte ambiental, né, a parte digital, né, a LGPD, se você não tiver todo o seu sistema aí devidamente organizado, né, você vai ter problema, né? A parte, né, empresarial, né, o compliance corporativo ético, o compliance financeiro, se você não tiver isso bem estruturado, as empresas grandes sofrem desfalque com relação a esse tema, né? Se você não tiver aí um compliance jurídico, né, para estar vendo todas as suas normas, né, porque aí um jurídico você vai ter toda a parte da tua empresa sobre o aspecto jurídico, trabalhista, societário, fiscal, né? Então, você tem que ter esse compliance, né? A gente recomenda. Eu sei que para pequena é difícil, mas, né, a maioria tem uma assessoria. Então, esse compliance, relacionamento com o cliente, né, e segurança do produto. Então, o seu produto, a sua marca, ela precisa, né, ser bem tratada no mercado. Você precisa ter toda uma estrutura para que isso não venha respingar qualquer problema em cima da sua marca, né? Isso traz, né, consequências drásticas, né? Prevenção de fraude, corrupção, né? E também, né, o compliance, ele cabe em outras situações, né, até para a gente, pessoa física, até particular, né? Então, se você não segue as normas de trânsito, quais as consequências que você tem? Você toma multa, né? Se você tem problema de saúde, né, então o médico te dá lá, você tem problema de diabetes, então você tem lá todo um regime, né? E se você não segue essas normas, né, você vai ter problema com a sua saúde, né? Assim como na alimentação, se você não tiver lá uma nutricionista, você tem algum problema de saúde, se você não seguir o compliance, se você não tiver de acordo com essas normas, né, regulamentações aí da alimentação, para o seu caso, né, você vai ter as consequências. Então, o compliance ele é muito abrangente. Então, quando se fala de compliance, né, é você estar de acordo com as normas, né, aí você vê aonde que você vai aplicar isso. Então, em tudo você tem que estar em conformidade. Esse é o segredo do compliance. E do tributário é o que mais dói no empresário, é a maior dor do empresário. Então, você tem um compliance tributário, você ter aí um acompanhamento, uma gestão, você vai ter uma tranquilidade, você vai trabalhar com uma certa segurança, você não vai correr riscos, né, de autuações, de fiscalização, né, e também seu patrimônio não vai ser colocado nessa rota, né, de perder por causa de um processo trabalhista, judicial, tributário, o que for. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar, né, para vocês sobre essa ideia do compliance, né, que eu entendo, né, não sei se eu fui claro para todos, mas que eu entendo e cada um tem que pensar muito nisso agora, tá? Daqui para frente, a gente está no meio de uma reforma, estamos próximo a uma eleição, então a gente não sabe o que vai acontecer, qual vai ser a consequência, né, para as empresas, né, com o novo presidente, ou que vai continuar, ou que vai vir, né, o que isso vai afetar a parte empresarial.
Mas, de qualquer forma, né, nós precisamos sobreviver a isso, né, e seja lá quem vier, né, a parte tributária, né, é uma coisa assim de, desde o início da humanidade que se fala em tributo, né. Então, é os governantes, os poderosos, né, que é aqueles que governam, é, tributando o proletariado aí, né, aqui no Brasil, os empresários, tá? Então, fica aí para vocês, né, minha orientação de vocês tomar mais cuidado com essa parte tributária, né, da empresa, né, onde tem como fonte, para mim, né, a nota fiscal. Ela é uma da origem de tudo, seja a nota de compra, que vai te dar os créditos, que você vai te comprovar que aquela mercadoria que você tem, ela é legal, né? E como a nota de venda, que vai lá dizer quanto que você tem de pagar de imposto, né? Se ela, né, contém lá seus produtos, todo a classificação correta conforme as legislações vigentes. E lá que vai estar a tua dor tributária ou não. Tá, gente? Né? Obrigado, né, a vocês mais uma vez e aguardo vocês aí na próxima semana, uma nova reunião, que ainda vou ver um tema para vocês. E essa, né, reunião vai estar sendo disponibilizada em breve para vocês aí no grupo, né, para vocês, para aqueles que não puderam assistir, vai ficar lá disponibilizado, e quem quiser dar uma revisada, né, tem as transparências também disponível lá para vocês. Boa semana à tarde e obrigado.